Boa noite, queridos amigas e amigos, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para que possamos trocar umas palavras, conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre Jesus. Eu queria primeiramente agradecer o convite de toda a direção da casa e me colocar no lugar de muita alegria e satisfação de poder estar aqui conversando com vocês. Nesse novo formato, né? Que já não é mais novo pra gente, já estamos nos acostumando a viver dessa forma. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 7. Mas antes disso, iremos fazer a nossa leitura inicial do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a leitura escolhida, item 130, amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condições, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não descarta a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é nosso domicílio. A humanidade é nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. E com essas belas palavras de reflexão, de amor e de caridade, nós vamos fechar os nossos olhos e pedir as bênçãos e a presença dessa espiritualidade tão amiga que nos ampara em todos os momentos de nossa vida. Senhor, agradecemos pela oportunidade do encontro, pela oportunidade da palavra, pela oportunidade do Teu exemplo vivo em Cristo, que jaz em nós. Agradecemos pela verdade tão profunda que a doutrina espírita nos traz e que possamos, Senhor, transformar sempre em ações todos os nossos estudos, pensamentos, reflexões, pelo bem e para o bem. Que assim seja, Senhor. Vamos lá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, que se intitula Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é uma lei base do Cristo e que no Evangelho classifica a lei maior também de Deus, que é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Temos então sempre que nos alertarmos da importância de estarmos amando, estarmos sempre no exercício do amor, um amor que deve sim começar dentro de nós, né? Porque se não conseguimos nos amar, nos aceitar, né, nos conhecer, como daremos o passo de conhecer e amar aquele que está ao nosso lado, aquele que é desconhecido, aquele nosso familiar, que tanto temos conflitos, né? Aquele amigo do trabalho, aquele colega de profissão. Para que esse exercício ocorra, precisamos primeiro então
olhar para o nosso interior, nos analisarmos, né? Para que possamos amar. E nesse amor nós encontramos algo muito importante, que é a centelha divina. Esse amor nos aproxima de Deus, do divino, que está acima de nós, né? E como mesmo o título do capítulo nos diz, amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos ficar aqui hoje, então, com os itens de 5 a 7, que tem um título bem conhecido, Dai a César o que é de César. Né? Muitas reflexões podem provocar essa frase, Dai a César o que é de César, que ficou logo conhecida e se tornou quase que um ditado popular, né? Dai a César o que é de César. Mas qual será então a profundidade dessa palavra? Sabemos que Jesus, em todas as suas palavras, em todos os seus dizeres, trazia consigo uma interpretação muito profunda das nossas ações. O Evangelho nos ajuda a codificar essas interpretações, né? Item 5. Então os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos como herodianos dizer-lhe, Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, de vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Na época de Cristo, quando ele estava aqui na Terra, encarnado, era judeu, e os judeus viviam sob o domínio de César, que cobrava muitos impostos para aquele povo. Os impostos eram caríssimos, justíssimos, não no sentido de justiça. Os impostos eram algo que arrebatava toda a população. E eles eram obrigados a pagar altos valores para os fariseus, que estavam sempre cobrando esses impostos. Então, Jesus, conhecedor dessa história, conhecedor desses impostos, percebeu logo a cilada que os cobradores estavam querendo colocar-lhe. E então ele continua. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse, hipócritas, por que me tentais? Muito verdadeiro. Sabia com quem estava lidando, né? Jesus. Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo, uma moeda. Então ele observa essa moeda e diz, de quem é esta imagem que está aqui na descrição da moeda? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta fez com que os fariseus se desmontassem. E eles estavam ali realmente com a intenção de fazer uma macilada. Eles estavam, como Jesus disse, com malícia com aquela pergunta, porque eles perseguiam Jesus. As verdades que ele trazia estavam incomodando muitos poderosos. E eles queriam, de algum motivo, para conseguir prendê-lo, para conseguir pará-lo. Se por um acaso Jesus dissesse, não devemos pagar esses impostos, os judeus estão cansados de pagar tantos impostos assim, eles poderiam prendê-lo, justificando que ele estaria desobedecendo às ordens de César. Mas então, Jesus já esperava esse encontro, esse confronto. Já preparado para aquilo, pediu-lhe uma moeda e tinha o retrato do imperador. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não negando os impostos, não negando a necessidade de cumprir com os deveres que os judeus estavam ali submetidos, mas colocando também a necessidade de cumprir com os deveres divinos, além dos deveres materiais. E dessa forma, fez com que todos aqueles que estivessem assistindo a cena
especialmente seus cobradores, mais uma vez curvassem a sua magnitude. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se pela resposta, deixaram-lhe e se retiraram. Assim diz São Mateus capítulo 12 e São Marcos capítulo 12. São Mateus capítulo 22 e São Marcos capítulo 12. Item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, como eu mencionei para vocês, tendo horror aos tributos romanos, faziam questão, não faziam questão, mas deveriam pagar esse tributo, e senão seriam duramente punidos. Então, Jesus, já conhecendo essa malícia, evita confronto, evita dar razão a esse povo, dar razão a essa gente, né? E deixa uma mensagem muito profunda para que a gente possa sempre refletir em cima disso. Então, o que é nosso de direito? Quando a gente traz para os nossos dias, para a nossa realidade. Somos, então, sujeitos encarnados, espíritos aqui encarnados, cidadãos. Estamos dentro de uma sociedade. Temos hierarquias políticas, temos hierarquias sociais, temos os nossos direitos e também temos que honrar com os nossos deveres. Tendo em vista isso, não podemos também dizer tudo isso, a vida é tão injusta, né? Às vezes a gente até pensa, olhando as notícias, pensando no nosso dia a dia, refletindo sobre o nosso país, sobre o mundo. Nossa, mas que injusto, é? A justiça do homem é falha, a de Deus é perfeita. Tendo em vista isso, nós temos então que honrar com os nossos deveres, né? Materialmente também falando, as dívidas que adquirimos, as contas que fazemos. Estamos aqui também para honrar com esses deveres, com esses tipos de deveres que fazem parte da matéria, que fazem parte do momento no qual estamos inseridos, estamos vivendo, né? Nessa encarnação. E em tantas outras que já percorremos até chegarmos até aqui, né? Então, de que adianta estarmos na matéria, estarmos dentro dessas hierarquias, estarmos dentro da nossa sociedade e não honrarmos com os nossos deveres, né? Então, o Evangelho vem também nos ajudar, elucidando com mais uma explicação no item 7, que essa máxima, dai a César o que é de César, um grande e principal ensinamento, como eu citei anteriormente para vocês, ela também prescreve o respeito ao direito de cada um de nós. Faça com o outro o que gostaria que fizesse a si mesmo. Faça com o outro o que eu gostaria que fizesse a si mesmo. Se nós tivéssemos o hábito de pensar dessa forma, quantas coisas nós poderíamos minimizar e evitar em nossas vidas, né? Quantas situações difíceis que nós enfrentamos, tanto como algozes, quanto como vítimas, quando estamos convivendo com alguém que temos algum tipo de problema, ou que por um acaso fez algo, né, cometeu alguma ação que não achamos muito interessante, que nos intrigou, que nos chateou. E muitas vezes a gente tenta colocar essa pessoa numa situação muito delicada, né, para que possamos então nos sentir satisfeitos, até mesmo com um sentimento de vingança daquela situação. Quando na verdade nós estamos agindo por impulso, né? Ainda deixando o nosso homem velho falar e sem refletir na necessidade de justamente olhar para aquele irmão com um olhar mais fraterno, mais amoroso, porque em outro momento estaremos nós naquele lugar também, né? Nós naquela situação, porque somos falhos, ainda erramos muito. Estamos aqui seguindo essa jornada de evolução, mas ainda muito falhos. Então, a todo momento, né, nós podemos pensar dessa forma.
Vamos fazer aos outros o que queiramos que se faça conosco, para que a gente possa conseguir contribuir com a evolução, conseguir contribuir com a caminhada, nossa caminhada individual, a caminhada daqueles que nos cercam e a caminhada da nossa sociedade. Trazendo então para a questão da reflexão sobre a cidadania, que estamos aqui juntos, vivendo em sociedade, né, aprendendo, trocando, muitas vezes sofrendo consequências de más ações alheias, quantas vezes em várias instâncias do nosso dia a dia, no trânsito, no nosso ambiente de trabalho, no lugar onde nós moramos, mais próximo, né? No meio político, quantas vezes a gente faz julgamentos, a gente não quer participar, a gente não quer se inteirar, ou até mesmo a gente milita, enfim, dependendo da nossa posição. Mas o que importa é que esteja em primeiro lugar, né? Esteja ali no topo das nossas intenções o bem coletivo, o bem, né, daqueles que estão convivendo dentro da sociedade. A partir do momento em que visamos apenas o nosso bem individual, atendendo aos nossos interesses individuais, sem atingir as perspectivas daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão conosco nessa caminhada, esse pensamento egoísta nos afasta daquela lei maior, né? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Quando então ficamos cercados dos nossos desejos, dos nossos anseios, ainda muito primitivos, nos afastamos cada vez mais dessa mensagem que o Cristo nos dá. Mas não é algo fácil, né? É uma luta diária, é uma luta constante, é uma escolha que devemos sempre reafirmar para nós mesmos todos os dias de manhã. Dentro da nossa instituição religiosa, seja ela qual for, na nossa casa espírita, né? Fora de lá também, em todas as instâncias que nós, porventura, possamos a vir a conviver, né? Então, esse ensinamento, essa postura de Jesus diante dos fariseus também nos traz uma outra reflexão. Ele não os tratou com pompas e circunstâncias, vendo o mundo cor-de-rosa. Ele identificou neles a malícia. Ele imediatamente olhou para os seus cobradores e identificou ali aquela situação que eles estavam querendo colocar, né? E imediatamente, com firmeza, uma firmeza moral, ele respondeu. Quantas vezes, né, a gente pensa em momentos de rebeldia, de cansaço físico e mental, né? Senhor, o que queres que eu faça? Eu perdoo, eu faço a minha parte, eu honro com os meus deveres, né? Mas sempre encontro alguém no caminho que, enfim, me embaralha, me atrapalha, me atrasa. Sempre vamos encontrar essa pessoa. Quando essa pessoa não quando nós não estivermos, né, nesse lugar, nós vamos sempre encontrar alguém que vai, de alguma maneira, fazer com que os nossos planos, o nosso dia a dia, né, as nossas escolhas, elas se balancem, elas se sacudam, né, e a gente vai sempre se perguntar qual é o caminho que nós queremos seguir, né, diante dessas pessoas, diante dessas provas que a vida nos coloca. Ante a esses cobradores que nós encontramos, sentimento de revolta, será que a gente deve alimentar um sentimento de vingança, raiva, egoísmo? A gente já sabe, estamos cansados já de saber que esses sentimentos apenas nos ferem, né? Machucando o nosso coração, machucando o nosso espírito já tão calejado. Vejamos então a situação que estamos vivendo aqui em 2020, já adentrando dezembro, final do ano, um mês em que quase que o mundo inteiro se lembra do nascimento de Cristo.
como uma data alegórica, um símbolo, né, que a nossa sociedade trouxe, mas falamos e lembramos do Cristo de qualquer forma nesse mês. E vivendo esse ano que nós vivemos de muitos desafios, né, em que tivemos que reaprender a viver, em que tivemos que reaprender a fazer coisas simples na nossa vida, ir ao mercado, trabalhar, ir à casa espírita, o contato com a casa espírita ficou muito restrito, né? Diante de uma tela, muitas das nossas certezas foram desconstruídas ao longo desse ano. Muitas vezes nós nos pegamos em momentos de agonia, de aflição, acreditando que não iríamos conseguir ou que a situação estaria muito difícil, né? E chegamos até aqui, meses depois de tanta luta, meses depois de tantas mortes que nós vimos pela televisão, desencarnes, né? Que sabemos que tudo que está acontecendo de alguma forma foi programado. Quando reencarnamos, saberíamos que estaríamos vivendo aqui juntos essa situação e tantas outras que se passaram e que ainda hão de vir. Mas essa situação extrema fez com que a gente percebesse notadamente, né, escancaradamente, a necessidade de que saibamos exercer o nosso papel dentro da comunidade onde vivemos, do mundo onde vivemos, né? Como cidadãos que precisam identificar e precisamos também ter a consciência do nosso dever, do nosso papel nesse contexto, né? Não só o de apontar e criticar, né? Mas também de refletir e o agir diferente. Eu sou professora e muitas vezes já evangelizei também em mocidade, infância. Muitas vezes eu conto uma história bem interessante, bastante interessante para os meus alunos, que diz assim, um conto, né, que domínio público, que uma floresta estava sendo incendiada, pegando fogo, começou com labaredas pequenas e aquele fogo foi crescendo, 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 e toda a fauna daquela floresta, né, todos os pássaros, animais, estavam ali desesperados, nunca tinham visto um incêndio de tamanha proporção naquele lugar, não sabiam o que fazer. Estavam perdidos, tentando se salvar, correndo para longe da floresta, avisando os outros animais, vamos, corram, corram para fora da floresta que o fogo está pegando, tá? As labaredas estão em chamas. Quando um grupo de animais avistou um passarinho pequeno, correndo em sentido contrário, né, voando em sentido contrário. Ele ia e voltava, até que eles pararam. O passarinho falou, passarinho, por que você está fazendo isso? Vamos correr, vamos sair da floresta, vamos fugir. Porque esse fogo está aumentando, daqui a pouco vai pegar a floresta inteira e nossa vida corre risco, nossas vidas estamos aqui correndo risco de vida. E o passarinho, rapidamente, apressadamente, falou, eu não posso parar, eu estou trabalhando, agindo, né? Mas o que você está fazendo, passarinho? Eu estou indo ao rio, pegando água no meu bico e trazendo para apagar o fogo da floresta, o incêndio da floresta. Os outros animais pararam, se espantaram, alguns até zombaram dele. Falaram, mas por que você está fazendo isso? Né? Por que você, um bico desse tamanho, um animal tão pequeno, muitas vezes vagaroso, né? Não consegue ter agilidade, não consegue levar água o suficiente para apagar um incêndio. O que você pensa que você vai fazer com essa atitude? E o passarinho para e sabiamente responde assim, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou cumprindo com a minha parte, né? E qual é a lição que nós podemos tirar dessa história, né, tão simples, mas que tem, né, uma certa profundidade? Vamos fazer a nossa parte independente de que a nossa volta tenham todos os tipos de atitudes vindas de todos os tipos de pessoas, né? Tenhamos força
de fazer a nossa parte e retribuir com atenção, né? Todos aqueles que vierem, ou aquelas atitudes, ou aquelas pessoas, aquelas situações que vierem contrapor ao nosso objetivo de vida, né? Qual é o nosso objetivo aqui? Jesus sempre teve claro e deixou esse legado para nós aqui, mais de 2000 anos depois, estarmos toda semana conversando, lendo o nosso culto no lar, falando, né? Precisamos falar muito sobre isso, sobre seus ensinamentos, sobre a sua passagem aqui na Terra, tão gloriosa, né? Para as nossas vidas. Então, qual é a nossa atitude, a nossa postura diante de um incêndio, né? É claro que a gente tem um instinto de conservação, de preservação, nós vamos nos proteger, seja lá qual for a metáfora para o incêndio. Mas qual é a nossa atitude de mudança? Qual é a nossa atitude perante os cobradores, perante os desafios, né? A nossa atitude é de escapismo, né? É de não querer rever, é de procrastinar, ou é de sempre lutar para conseguir caminhar o melhor caminho, para conseguir seguir adiante, né, meus irmãos? Então, a gente tem essa reflexão do pensamento coletivo versus o pensamento individual. O crescimento coletivo versus o crescimento individual, né? São duas coisas que precisam caminhar juntas, né? São duas coisas que precisam ter a sua proporção dentro da nossa existência. Nós estamos aqui para nos conhecermos, para ter a nossa reforma íntima cada vez mais trabalhada, né? Mas também estamos aqui para conviver. Nós nos damos a partir aqui na Terra, a partir da convivência com o outro, né? A nossa linguagem, os aprendizados que adquirimos desde a infância, na época escolar, na nossa vida, né? Aí, mundo afora, é a partir da convivência com o outro, seja ele encarnado ou desencarnado também, que nós estamos, principalmente encarnado, que nós estamos aqui, caminhando. E diante disso, sabermos então servir a César, né? Pagar a César o que devemos, mas sem esquecer de modo algum do divino, do que é de Deus, do que Ele pede a nós, do que Ele sempre nos pediu e que nós temos essa verdade aqui, dentro de nós. Essa verdade está em forma de amor, né? O amor que nos aproxima de Deus, a gratidão que nos aproxima de Deus, de estarmos aqui juntos, convivendo, vivendo, debatendo, aprendendo, discordando, né? E crescendo juntos, né, meus irmãos? Então, como finalizando no nosso Evangelho, no item 7 do capítulo 11, é interessante aqui a colocação final, né? Então, que nós consigamos sempre respeitar a partir disso os nossos, cumprindo os nossos deveres que contraímos com as nossas famílias, com a nossa sociedade, com as autoridades, assim como para os indivíduos de toda a ordem, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade dessa conversa. O tempo passa muito rápido, e vamos então fazer a prece final, uma prece de gratidão, uma prece de agradecimento a todas as bênçãos que nos são concedidas em todos os momentos que enfrentamos em nossa vida, seja eles os momentos de enfrentamento, os momentos de alegria, os momentos de crescimento. Senhor, agradecemos pela oportunidade da hora e ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada e até a próxima.